Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Vamos tratar pontualmente, pessoal, do tema bastante peculiar, importante na disciplina de direito tributário e também de direito financeiro, que é a sistemática e repartição constitucional de receitas públicas derivadas, ou seja, repartir entre as unidades federativas os tributos. Bem, para a gente poder entender essa sistemática de repartição de receitas públicas derivadas, repartição essa, pessoal, definida pela Constituição, nós temos que lembrar de conceitos mínimos e indispensáveis acerca de tributos, não é verdade? Pois bem, nesse sentido de consequência, pessoal, eu gostaria de relembrar para vocês o conceito jurídico de tributos. Bem, no próprio CTN nós temos o conceito de tributo, que diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, e instituída em lei e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Portanto, pessoal, tributo decorre de uma relação, primeiramente, uma relação jurídica. É isso aí. Uma relação essa desenvolvida entre o fisco, a fazenda pública, no caso pontual, pessoal, é a unidade federativa, né, a pessoa de direito público, titular da competência tributária, e na outra toada, na outra medida, nós temos o contribuinte e o responsável tributário. Veja que o sujeito passivo da relação jurídica tributária é o contribuinte ou o responsável tributário. Sequencialmente, pessoal, o tributo envolve pecúnia, envolve pecus, envolve dinheiro, envolve patrimônio. Pecúnia, pessoal, vem de pecus, que significa dizer moeda, dinheiro, valor monetário. Assim sendo, esta relação jurídica, pessoal, tem conteúdo patrimonial, tem conteúdo, portanto, pessoal, financeiro-econômico. Sequencialmente, o tributo pessoal envolve e desencadeia uma cobrança, uma exação fiscal, na medida em consequência que o indivíduo, seja contribuinte ou responsável tributário, ele é obrigado a pagar o tributo. Não existe, portanto, um critério facultativo de pagamento de tributo. Nesse sentido de consequência, com base nessas informações pontuais, fica claro, pessoal, que o tributo é uma receita pública derivada. A propósito, pessoal, na Lei 4.320, repito, na Lei 4.320, pessoal, ela diz categoricamente no artigo 9º que tributo é uma receita pública derivada. Por que isso? Porque ela decorre, pessoal, do iuris império. O Estado, ele impõe a exação fiscal, ele impõe o dever de pagar o tributo. É uma receita pública derivada. Sequencialmente, pessoal, quem pode cobrar o tributo? É o ente, pessoal, de titular da exação fiscal, que é um ente público, uma unidade federativa. Nesse sentido e consequência, não podemos jamais esquecer que o sujeito passivo da obrigação tributária principal, pessoal, é o contribuinte ou responsável tributário, que deve pagar tributo ou a penalidade pecuniária. Sequencialmente, pessoal, não podemos também olvidar de esquecer que o sujeito ativo da relação jurídica tributária é a pessoa jurídica de direito público, pessoal. É a unidade federativa, titular do que, gente? Da competência tributária. E aí estou falando para vocês a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os municípios. Cuidado que os territórios federais, pessoal, não são unidades federativas, não tem parlamento, não tem poder legislativo, portanto, ela não tem a prerrogativa de instituir tributos. Beleza? Sequencialmente, pessoal, vamos aqui voltar mais uma vez ao conceito jurídico de tributo. Vamos lá em cima, voltar ao conceito de tributo. Olha só, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, tributo é uma receita pública derivada. Bem, vamos fazer uma oposição aqui de conceitos, vamos lá? Olha só, existem receitas públicas originárias e receitas públicas derivadas. As receitas públicas originárias, pessoal, são também chamadas de receitas de economia privada. São aquelas que são decorrentes da atividade estatal. Quando este Estado, pessoal, ele imprime esforços, ele imprime, portanto, pessoal, atuações no sentido meramente de explorar a atividade econômica, industrial, bem como comercial. E o faz, pessoal, inclusive explorando o seu próprio patrimônio. É a situação, portanto, pessoal, que o Estado age como particular, age como iniciativa, pessoal, particular, mas ele não é.
ele faz valer, portanto, pessoal, de todas as prerrogativas como interessado, seja na órbita econômica, industrial, comercial, e bem como oferindo, pessoal, recursos por meio do seu próprio patrimônio. Bem, aqui categoricamente, pessoal, o Estado ele não impõe o pagamento, ele aperfeiçoa, pessoal, pontualmente uma relação jurídica contratual. Em verdade, essa relação jurídica contratual é regida, pessoal, por uma sistemática de lei própria. E aí eu reverbero a atenção à Lei 8.666 de 93, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que, por sinal, pessoal, no seu artigo 2º, diz categoricamente que as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras e alienações, concessões e permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente o que, gente? Precedidas de licitação. Então, toda vez que o Estado contrata, tem que haver, portanto, um imperativo, uma observância categórica com a Lei de Licitações e Contratos, que é a Lei 8.666 de 93. Nesse sentido de consequência, pessoal, eu também chamo a atenção de vocês a previsão constitucional dada pontualmente, pessoal, no artigo 37, inciso 21, que reforça ainda mais a minha fala. Olha só, no artigo 37, inciso 21, diz o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações. Veja que também a legislação fala de locação. Olha aqui, locações, tá? Voltando aqui, bem, e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, que assegura a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica a garantia do cumprimento das obrigações. Veja que há uma clara orientação constitucional, ressalvados os casos especificados na legislação. Então, veja, pessoal, suponhamos pontualmente que haja uma situação de alienação. Remeto a atenção ao artigo 17 da Lei 8.666. Olha só, a alienação de bens da administração pública subordinada a existente interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Veja que nesse caso, pessoal, não tem o procedimento de licitação. O artigo 24 também da Lei de Licitação também reverbera a mesma orientação. Uma circunstância, pessoal, que é, portanto, afastada à exigência de licitação. Veja o artigo 24 da Lei 8.666/93, deixa categoricamente que não se faz necessário o procedimento de licitação. Professor, mas a Constituição fala de processo. Sim, de fato, fala de processo. Mas a lei de licitação, ela dá um aperfeiçoamento à temática e fala de procedimento. Quais são os procedimentos que envolvem licitação, pessoal? Tomada de preço, concorrência, nós temos o leilão, enfim. Temos, inclusive, em outra legislação, o pregão. Sequencialmente, nós temos os casos de inexigibilidade, o artigo 25. Olha só, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Então, o que é que nós temos? O artigo 17, que fala de dispensa de licitação quando ela é dispensada. O artigo 24, que fala quando a licitação ela é dispensável. E nós falamos aqui no artigo 25, quando há o que, gente? Inexigibilidade do procedimento licitatório. Nesse sentido e consequência, pessoal, só reverberando as atenções... Opa, botei o artigo errado aqui. É aquilo que eu quero. Artigo 3º. Bem, então, reverberando as orientações, tributo, pessoal, é, portanto, uma receita pública derivada em que informa uma prestação pecuniária compulsória. Nesse sentido e consequência, não se confunde com receitas públicas originárias ou de economia privada, que é quando o Estado, pessoal, imprime esforços para que haja o que, gente? A exploração de atividade econômica, industrial, comercial, ou ainda, pessoal, explorando o seu próprio patrimônio. E a orientação constitucional é que seja sempre precedido de licitação, porque envolve o que, gente? Envolve necessariamente um viés contratual. Lembre pontualmente que as receitas públicas ordinárias existe uma predominância do direito privado, mas sequencialmente existe uma incidência de norma de direito público. Tanto é que nós temos o que, gente? A licitação. O artigo aqui pontual, perdoe-me, gente. O artigo aqui, vou ler logo o dispositivo. Pronto.
O artigo 3º da licitação, inclusive, fala, pessoal, dos princípios que devem ser observados. A licitação destina-se a garantir a observância dos princípios constitucionais da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Tudo bem? Então, receitas públicas originárias não são tributos, envolve, inclusive, pessoal, a sistemática dos preços públicos. Ali nós não temos o iuris império. Não se trata, portanto, no que tange aos tributos, de receitas públicas, pessoal, que decorre de um fenômeno compulsório, de um fenômeno impositivo. Sequencialmente, pessoal, nós temos que tributo é expresso em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. E aí eu remeto a atenção ao artigo 162 do CTN, que diz o seguinte: o pagamento do tributo é efetuado em moeda corrente, no caso real, cheque, que é um título de crédito, ou seja, uma ordem de pagamento à vista, vale postal. Mas existe casos em que a lei determina a forma de pagamento. Já vi questões objetivas de concurso pontuais, a supressão da expressão lei por legislação. Não. A forma de pagamento ela é definida pelo CTN, que é a moeda corrente, que é o real, cheque ou vale postal. Mas o CTN autoriza que lei, né, por cada esfera do âmbito das unidades federativas, titular da sua competência tributária, venha definir as formas de pagamentos, quais sejam em estampilha, papel selado ou processo mecânico. Tudo bem, pessoal? Outro ponto importante também que vai reverberar a atenção no que tange especificamente ao conceito de tributo é a dação em pagamento de bens imóveis. Tá? Eu não vou estender muito com o artigo, para a gente ser objetivo. Então, a dação de pagamento de bens imóveis, pessoal, também é uma forma de pagamento. Inclusive, extingue o crédito tributário. Veja que nesse caso, pontualmente, depende de lei específica autorizando o procedimento e, sequencialmente, não há, pessoal, a autorização que a dação de pagamentos de bens móveis seja, portanto, uma forma de extinguir o crédito tributário. Somente autoriza, pontualmente, a dação de pagamento de bens imóveis. Bem, pessoal, nesse sentido de consequência, vamos aqui retomar a atenção. Vamos aqui novamente, artigo 3º. Bem, sequencialmente, que não constitua sanção por ato ilícito. Olha só que interessante. O pessoal aqui desenvolve duas informações importantes. Primeiramente, a questão do princípio do pecúnia non olet, que está previsto no artigo 118, inciso 1 do CTN, combinado com o artigo 126, e também desenvolve a informação associada que tributo não se confunde com multa tributária ou penalidade pecuniária. Bem, como isso aqui denota uma atenção maior, um desenvolvimento maior intelectivo de informações, eu vou deixar para o próximo bloco. Te agradeço pontualmente pela tua presença, fique aí ligado que nós vamos continuar com as videoaulas, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. E não esqueçam, Deus realizações. Muito obrigado e até mais.